Olá, galera, tudo bom? Sou Gustavo Zimmermann. Nós aqui da Identidade Jovem estamos promovendo esse bate-papo, como a gente fala no Sul aqui, trilegal, né? Com o Guilherme Yamarino aí do Projeto Sola. Para nós é uma honra ter você aqui conosco. Então, eu sou Gustavo Zimmermann, sou líder de jovens aqui da Igreja Batista Nacional de Santa Maria e também atuo na MPC Brasil. E aqui realmente nesse momento aqui de bater um papo com o nosso convidado, grande convidado, que já me declarei aqui para ele fanzete, não sei se existe esse termo, né? Mas eu sou muito fã do trabalho de vocês aí. Mas sei que tem o Rafa também que quer se apresentar. E aí, Rafa? E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Rafael Ita, sou tecladista da banda Identidade Jovem e do Ministério de Música daqui da Igreja Batista Nacional de Santa Maria. E é isso. Não tem muito mais além disso, não. E aí, Guilherme? Quem é Guilherme Yamarino? Quem é? Eu sou Guilherme Yamarino, sou corintiano, graças a Deus. Eu faço parte do Projeto Sola desde 2015, eu componho as canções, sou um dos cantores, né? Junto com o Guilherme Andrade. E a gente tem a vocação bem clara para a gente, que é compor canções que possam falar das doutrinas, servir no culto cristão, uma parte delas, né? E eu sou muito interessado nisso. A minha formação em teologia é nessa área, na teologia litúrgica, é uma área que eu estudo. Eu estou como candidato ao ministério, não sou ordenado ainda, pastor ordenado, na Igreja Presbiteriana em Alphaville, aqui em Barueri. Sou casado com a Isabela e estamos aí na jornada para sermos pais, porque em dezembro nasce o nosso filho ou filhinha, a gente ainda não sabe o sexo, mas aí estamos nessa jornada. É um pouquinho de quem é Guilherme Yamarino. Show de bola. Eu também sou teólogo, eu sou mais voltado para a área da apologética e da filosofia, né? Mas fala um pouco para nós aí, essa área, né, que tu tem está voltado, que é essa área litúrgica. A minha participação em igreja, desde antes de eu fazer teologia, bem quando eu era adolescente e tudo mais, sempre foi com música, né? E por causa do talento, desenvolvendo tocadas de violão, desenvolvendo guitarra, que foi minha formação musical, eu fiz guitarra há muito tempo, né? E aí compreendendo o ensaio com banda, compreendendo arranjo, aí eu comecei a compor e tudo isso sempre foi muito parte da minha vida. Quando a teologia começou a fazer parte também, eu fui estudar teologia num seminário e tal, naturalmente pensar nas canções para o culto ocupou grande parte do estudo. E o Sola, ele começa nessa intenção, né? Numa falta que a gente sentia de músicas contemporâneas, de alguns temas nas músicas que a gente cantava nas igrejas, e uma vontade nossa de servir a igreja local, né? Tanto que o nosso mote é glorificar a Cristo, edificar a igreja. Então, o estudo da teologia, em cada igreja, vai ter uma forma diferente, né? Você tem os presbiterianos que fazem de um jeito, os batistas que fazem de outro jeito, metodistas, anglicanos, luteranos, mas existe muita riqueza em cada diferença litúrgica, né? Então, estudar isso, me aprofundar nisso, fez muito bem, assim, e tem sido um fruto de estudo contínuo. O Projeto Sola vem casando com isso na proposta de compor músicas para o culto, de compor músicas pensando na liturgia, para o canto congregacional, para os outros elementos na liturgia, né, para os outros momentos litúrgicos, não necessariamente canto congregacional, mas sempre voltado para a igreja nesse âmbito do culto. Cara, falando de liturgia, pensando assim, eu fui em algumas igrejas, eu lembro de uma presbiteriana, uma primeira presbiteriana, acho que é a primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Eu não cheguei a congregar lá, mas eu estudei num colégio que era afiliado com lá. E eu lembro que a gente tinha uma capelinha.
dentro do colégio, e a liturgia do culto, a gente sempre tinha lá um momento de música, e depois desse momento de música com as pessoas cantando junto, tinha um momento que o povo sentava. E daí eles deixavam só um ministério de louvor ou a banda da igreja tocar. Esse momento que a galera só ouve, qual que é o motivo disso? O que você pensa a respeito disso aí? Faz sentido ter um momento em que só a banda da igreja toca e as pessoas ouvem? Ou todo mundo deveria cantar junto tudo aquilo que é para momento de louvor dentro da igreja? Sim, tem um teólogo luterano que chama Peter Brunner. Peter Brunner discutindo sobre o culto cristão, e aí a partir do Peter Brunner as pessoas vão meio que reproduzir esse pensamento, que vem desde os reformadores, né? A concepção do culto é a ação de Deus e a resposta humana. Então, a dinâmica do culto, na parte pedagógica desse conceito, é no senta e levanta. Então, quando estamos sendo a instrução do sermão, por exemplo, ouvindo uma leitura bíblica, ou testemunho de um irmão, ou então um coral cantando uma canção, ou uma banda executando uma canção, pedagogicamente, quando a gente senta e ouve e escuta, estamos ouvindo uma instrução. E quando levantamos e cantamos juntos, ou lemos junto uma porção da escritura, ou recitamos uma parte da confissão, do credo apostólico, oramos em voz alta, oramos o Pai Nosso em voz alta, por exemplo, estamos respondendo a esse chamado de Deus. Então, há uma ação didática que existe para enfatizar isso. Então, existem canções que faz mais sentido nós cantarmos juntos, porque estamos respondendo como igreja algo a Deus, estamos adorando a Deus como igreja. Agora, tem outras canções e talvez outras porções da liturgia que faz mais sentido a gente sentar e ouvir essa instrução e aprender para, então, a nossa resposta ser melhorada, para a nossa resposta ser mais intencional, ser mais profunda. Por exemplo, tem um livro que chama O Culto Cristão, do Von Naumann, e ele, na parte onde ele vai falar sobre o coral, uma das coisas que ele fala que é a principal função do coral, porque muitas vezes a gente critica o coral, mas é um monte de gente cantando lá, se apresentando, a igreja está quieta, não está fazendo nada, mas a principal função do coral, historicamente falando, era ensinar a igreja a como se comportar quando a igreja está cantando toda junta. Então, seja na letra da música do coral, seja na divisão de vozes que o coral apresenta, seja na beleza de tudo isso, né? Da canção bem ensaiada, do arranjo vocal do coral, da letra, que é uma poesia muito bonita, isso inspira quem está sentado para, então, quando for dada a oportunidade de a gente levantar e juntos cantarmos, isso ser feito mais enfaticamente, mais fervorosamente, mais intencionalmente e também de maneira mais pedagógica, para a pessoa saber o que ela está fazendo e não só reproduzir algo vazio, reproduzir algo só por fazer ou porque todo mundo está fazendo, copiando os outros, entendeu? Então esse momento ele também serve como ensino. Sim, total. O culto, pensa assim, a adoração coletiva, a adoração quando nós estamos no mesmo tempo e espaço, entendendo quem Deus é, entendendo quem nós somos, ele precisa de várias coisas. Além do fato da gente poder cantar junto, declarar nossa fé juntos, saber que nós somos parte de um corpo, nós também aprendemos teologia. Porque o culto é teologia viva, aonde todas as pessoas vão começar a aprender sobre a teologia, vão começar a aprender o conhecimento de Deus, começar a aprender como Deus se relaciona com elas, que elas são pecadoras, que elas precisam da graça de Deus, que a mesma graça de Deus que as perdoa, as inclui na família de Deus, também as capacita com dons.
para o exercício no serviço uns aos outros, e a mesma graça de Deus e esse mesmo movimento também envia as pessoas em missão para cumprir a missão de Deus, espalhar o reino no mundo e tudo mais. Aonde elas vão aprender isso? No culto, o primeiro lugar onde todo mundo aprende, onde nós aprendemos aqui, a teologia básica é o culto cristão. Então esses movimentos, eles vão treinando o nosso coração, treinando os nossos hábitos, ensinando e também nos fazendo responder, cantar juntos, por exemplo, até esses simples atos, quando a gente fala assim, venha até aqui à frente, vamos orar juntos, ou ore pelo seu irmão, ou várias igrejas que têm esses tipos de movimentos na liturgia, servem para ensinar a gente o que é ser igreja, porque o culto é o primeiro lugar onde a gente aprende isso. Entendi. Tá. Deixa eu ver se eu estou compreendendo. E também questionar só para entender realmente. Então, nesse pensamento, o culto, que você falou, estamos ensinando, né? Para a igreja entender. Então, o culto ele se torna um local de aprendizado e de prática do que já foi aprendido. Entendi. Sim. O culto você vai tanto aprender quanto praticar e aprender praticando, né? Tem um teólogo na história da igreja que é o Agostinho, século IV, né? Escreveu Confissões, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, muito importante para a Reforma Protestante, quando Lutero, quando João Calvino vão olhar a obra do Agostinho e fazer muita teologia em cima daquilo, em cima da luz que Agostinho vai lançar em cima dos textos bíblicos. Agostinho vai falar algo que é o seguinte: o nosso coração tem um problema. O nosso coração é desordenado. E Deus, que é o amor supremo, ele ordena os nossos afetos, ordena as nossas inseguranças internas e ordena o nosso coração. Nos torna capaz de amar direito. E o culto cristão é o local onde, se você observar, por exemplo, o apóstolo Paulo em Colossenses 3, ele fala: o amor é o elo perfeito. Antes desse ponto, o apóstolo Paulo está falando sobre todas as disfunções que não olhar para o alto causa na gente. Orgulho, maledicência, imoralidade. Depois que o apóstolo Paulo está elaborando essa tese do amor, que é o elo perfeito, ele vai falar sobre que a paz de Cristo ocupe, então, os locais onde vocês estão. E aí ele vai comentar algumas coisas importantes, como o perdão uns aos outros. Perdoem-se mutuamente como Cristo perdoou vocês. Entre vocês que haja ensino, entre vocês que haja aconselhamento, ou seja, deem bons conselhos uns aos outros, e entre vocês também cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. E isso faz parte de como o amor de Deus ele vai ocupando os nossos hábitos, as nossas reações, as nossas interações, o jeito com que a gente vê as coisas. Então, quando o culto cristão apresenta esses movimentos para a gente, é tanto de um aprendizado profundo de quem nós somos e também de uma prática profunda de quem nós somos como igreja, sabe? E não é só um aprendizado aqui, não é só um aprendizado cognitivo, cerebral, é um aprendizado que desce para o coração, ocupa a nossa vida, porque a palavra de Deus vai nos humilhar, vai revelar que somos pecadores, que precisamos da graça, e ela também vai revelar que somos incluídos numa família, incluídos na família de Deus, perdoados, amados por Deus, e juntamente com outros. Então ela vai nos deixar assim num local em que estamos prontos agora para acertar o nosso coração, acertar as nossas inseguranças, os nossos medos. O culto também consola tudo isso, dá consolo, dá esperança. Ao mesmo tempo, o culto confronta o nosso pecado, confronta o nosso orgulho, confronta a nossa arrogância, nos equaliza nesse aspecto com os nossos irmãos e irmãs, fazendo com que a gente dê atenção a todos na igreja, tá? O culto, digo, quando esse culto está reproduzindo a Escritura Sagrada, tá? Quando esse culto está reproduzindo a Bíblia, quando esse culto está realmente vivendo a palavra, e aí com esses elementos, né? O ensino, o aconselhamento uns aos outros, né? E os cânticos espirituais, salmos e hinos. Entendi.
Então, o culto litúrgico, um culto de domingo, por exemplo, o culto de domingo à noite numa igreja, ou o culto de domingo de manhã, ele tem todo um aspecto de adoração a Deus, sim, mas ele também tem, para confirmar aqui, ele também tem todo um aspecto pedagógico. É isso, então. E a partir do culto, a gente adora Deus e a gente consolida como igreja porque Deus age em nós. Isso, né? Exato. É porque isso faz parte da adoração. Porque se a gente for falar o seguinte, ó, no culto nós estamos adorando a Deus. Isso é verdade, mas é incompleto. Se eu falo assim, no culto eu vou ao culto para adorar a Deus, mas é claro. Mas eu também vou ao meu trabalho para adorar a Deus. Mas eu também vou à minha casa para adorar a Deus. Mas eu também vou até a esquina na padaria para adorar a Deus. A adoração compreende a vida inteira. Por quê? A vida inteira, pegando emprestado o termo do apóstolo Paulo, é um culto ao Senhor. A vida inteira. Agora a gente tem um momento no tempo e no espaço separado no dia do Senhor, no domingo, para a gente, né? Que é para a adoração coletiva. Existem duas adorações aí nesse termo. Uma adoração coletiva, que é quando nós estamos juntos como igreja adorando. E juntos como igreja adorando, nós aprendemos melhor quem nós somos, ao mesmo tempo que aprendemos melhor quem Deus é, porque a palavra de Deus é lida, porque nos cânticos, por exemplo, nós aprendemos mais sobre isso, porque somos ensinados num sermão, nas outras leituras bíblicas, nós aprendemos e vivenciamos isso ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, no final do culto, a gente sempre tem o quê? Uma bênção que nos espalha. E aí acontece um outro movimento de adoração. A adoração que alguns autores vão chamar de adoração espalhada. Então acontece uma adoração coletiva ou ajuntada no culto cristão, esse que a gente está falando, no tempo e no espaço, domingo, de manhã, de tarde ou de noite, e também acontece em todos os outros tempos uma adoração espalhada, quando agora a gente não está mais reunido como igreja, mas continuamos essa adoração. E uma influencia diretamente na outra. Como eu vivo a minha semana, a adoração individual, espalhada, nos locais que eu estou trabalhando, estudando, etc., influencia o como eu vou vivenciar essa adoração quando coletiva. E essa adoração coletiva também vai me capacitar para que eu adore de maneira espalhada, para que eu adore, né, nessa maneira, das várias formas, né, dando glória a Deus em todas as coisas que eu fizer, dessa maneira. Eu vou aprender melhor, eu vou me comportar melhor, mais parecido com Deus, porque nesse culto cristão que acontece no tempo e no espaço, o meu coração vai sendo preparado, Deus vai ordenando o meu coração, Deus vai confrontando o meu pecado, Deus vai consolando os meus medos, as minhas angústias e me capacitando para eu vivenciar essa adoração na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, onde quer que eu andar. Entendi. Você acredita que existe alguma ordem de prioridade de Deus nisso aí? Tipo, existe alguma adoração mais importante do que a outra? Não, de forma alguma. As duas são igualmente importantes. Por exemplo, se você vê quando Deus está instruindo o seu povo em Deuteronômio, no capítulo 6, tem uma instrução sobre como que eles vão ensinar os filhos. Né? E aí ele fala assim, pega essa palavra e coloca na testa, coloca um colar, pinta nas paredes. Quando vocês estiverem andando no caminho, você ensina seus filhos com isso. Quando vocês estiverem... Então, todos os locais, essa adoração é igualmente importante, porque vai inculcar, esse é o termo que está lá, pelo menos na revista Almeida atualizado, inculcar, ou seja, colocar dentro de nós, colocar dentro da nossa cabeça a palavra de Deus, a lei de Deus, a obediência a Deus, né? Isso vai certamente influenciar a nossa vida, ocupar um local prioritário na nossa vida, e isso é uma coisa só, ela só muda de cara, ela só muda de característica, mas não quer dizer que uma é mais importante que a outra, porque uma não existe sem a outra. Não dá para eu adorar a Deus de forma espalhada, individual, seja como você quiser chamar isso, sem
a adoração coletiva, sem a adoração ajuntada. E não dá para adorar a Deus de maneira coletiva sem essa adoração espalhada. Porque é uma coisa só. A adoração a Deus, de maneira geral, compreende esses dois movimentos, sempre. E compreende o movimento de espalhamento e o movimento de ajuntamento. Movimento de espalhamento e movimento de ajuntamento. O Antigo Testamento para o Novo Testamento tem esses dois movimentos. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, ele fala assim, eu vou fazer de ti uma grande nação, ser tu uma bênção, porque as outras nações vão olhar para ti e vão me ver, vão ver a minha glória e vão chegar até você. Então o movimento de ajuntar tudo em Israel. No Novo Testamento acontece o movimento contrário, porque Jesus Cristo chega para os seus discípulos e fala assim, olha, ensinem todos os outros a guardar aquilo que eu vos tenho ordenado, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vocês vão ensinando as pessoas e preguem isso na Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. A partir de Atos dos Apóstolos, você vê esse movimento sendo real, virando realidade, porque a igreja é de fato espalhada. A igreja, depois da morte de Estevão, vai e acontece uma diáspora. Ou seja, esses dois movimentos fazem parte da história bíblica, fazem parte da história dos patriarcas, faz parte da história da igreja, Deus ajuntando o seu povo, Deus espalhando o seu povo, Deus ajuntando o seu povo, Deus espalhando o seu povo. E isso compreende também a nossa vida de adoração. Deus nos ajuntando como igreja, Deus nos espalhando como igreja, Deus nos ajuntando como igreja, nos espalhando como igreja. Ajunta para nos ensinar, para nos capacitar, para nos preparar, espalha para nos enviar, para espalhar esse reino, para pregar o reino, para pregar o nome de Cristo, para proclamar o evangelho. Muito interessante isso, porque falando isso me lembrou de algumas situações, né? Me lembra a situação do Jardim do Éden, onde, de certa forma, é um ajuntamento, mas Sim. havia essa ordem, multiplicai, né? Aí me remeteu rapidamente ao texto da Grande Comissão, de Mateus 28, onde há um ajuntamento e fala, vão e façam discípulos. Achei interessante isso. E nesse momento de pandemia agora, acaba que esse ajuntamento ele fica meio comprometido. Eu assisti até a votação do STF lá, e vendo cada um dos ministros fazer os seus devidos, justificando os seus votos, né? Naquela briga que estava, né, se tornava ou não o serviço religioso como algo essencial. E eu vi muitos deles, claro, eu não estou julgando certo ou errado, mas muitos deles essa fala de que é possível ter uma realização espiritual individual em casa, mas sem essa compreensão do ajuntamento. Então, assim, nesse momento que a gente está, me parece que ainda um pouco distante de uma realidade onde nós vamos ter de novo uma liberdade para fazer um ajuntamento como nós fazíamos. Não sei se algum dia vamos conseguir fazer exatamente como fazíamos. Eu acho que nós estamos num momento de transformação, tem coisas que não vão mudar, mas agora eu acho que o online é uma coisa que não muda mais, vem para ficar. Mas como fazer esse ajuntamento no momento de pandemia como a gente está vivendo agora? É sempre um desafio responder isso, né? E eu tenho alguns amigos pastores que estão desde o começo da pandemia discutindo isso. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que concorda em fazer ceia online, tem gente que sacramentos não podem ser online, é só presencial e tudo mais. Tem uma coisa que a teologia reformada traz como compreensão no texto sagrado, que é a união mística com o Emanuel, a união mística com Jesus Cristo, que na Santa Ceia, quando nós estamos juntos no culto, existe uma união mística com Cristo. Não é só algo etéreo, não é só algo que é só na inteligência, mas algo que envolve todo o nosso corpo. Quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, no culto cristão, isso é mais do que só um símbolo. Isso é mais do que só um movimento teológico.
Isso é uma representação física do corpo de Deus. Então, a ideia de que é importante a gente se reunir fisicamente tem tudo a ver com a Escritura Sagrada. Mas, às vezes, a gente vai ser impedido. Ao longo da história, fomos impedidos várias vezes de nos reunirmos fisicamente no mesmo local. E Deus, em todos os momentos, cuidou da sua igreja, cuidou do povo do seu pastoreio, e a igreja conseguiu encontrar outras formas de realizar a mesma coisa. Talvez nós estejamos passando por um momento em que a reflexão acerca do culto cristão, da presença no culto cristão e como podemos reproduzir isso, vai ter que mudar, vai ter que se transformar, vai ter que se adaptar. Digo, uma adaptação que talvez dê para a gente fazer uma analogia, não completa, mas uma analogia. No exílio de Jerusalém, por exemplo, quando tanto Israel quanto Judá foram para o exílio, eles perderam o templo. Quando Israel é tomada para a Babilônia, eles perderam o templo, não existia mais adoração para eles. Não dá para ir ao templo oferecer o sacrifício, não dá para ir ao templo oferecer o holocausto, não dá para ir ao templo oferecer os manjares, não dá. Então eles vão ficar sem adoração nesse templo. Nossa, que desespero! O que acontece nesse período do exílio babilônico? Começam a ter as sinagogas. O culto sinagogal aparece em terras distantes, onde não existia o templo, e então uma alternativa surgiu. O culto sinagogal, ele tem os mesmos sacrifícios do templo? Não, é diferente. É uma reunião para ler um livro da lei, é uma reunião ali onde eles se ajuntam, tanto que Jesus Cristo participa de alguns cultos nas sinagogas, os apóstolos vão à sinagoga, e normalmente acontecia a leitura pública da lei, para alimentar essa esperança no coração daqueles que estavam distantes do templo na época. E olha só que interessante, o culto sinagogal desaparece quando eles voltam do exílio na época de Neemias e de Esdras? Não, o culto sinagogal continua, porque no evangelho a gente vê Jesus Cristo frequentando tanto a sinagoga quanto o templo. A gente vê Paulo e Silas frequentando tanto o templo quanto a sinagoga. A gente vê Pedro frequentando a sinagoga. A gente vê os apóstolos ali se relacionando com esse tipo de reunião que, em tese, é alternativo, mas que Deus não proibiu. Então, nós estamos num período, posso fazer essa analogia, talvez, em que nós estamos numa forma alternativa, aprendendo como alimentar a nossa esperança e a nossa memória, para quando Deus assim permitir que a gente se reúne de maneira plena. Algumas igrejas estão tendo reuniões, por exemplo, a nossa igreja aqui em Barueri, a gente tem reuniões, mas é limitado por número de pessoas, é ruim, não é o ideal, então nós estamos com várias alternativas. Uma dessas alternativas é o online, são essas reuniões no Zoom, reuniões em pequeno grupo totalmente online, preparando e entendendo esse nosso momento. É o momento onde a adoração não acontece? Não, porque a adoração acontece. Mas é um momento onde a adoração ela está mudando de cara, ela está mudando, ela está se adaptando. E aí a nossa igreja ela precisa de sabedoria, precisa de discernimento para avaliar isso. E a minha avaliação é um período onde a gente olha com bons olhos isso, nossa, agora a gente está fazendo culto só no Zoom, olha que legal. Não, não é legal. É triste não estar com os irmãos. É uma lamentação muito grande não estar presencialmente com as pessoas. Não, quando você vai tocar alguma coisa, uma canção, e de repente você não consegue ouvir a voz dos irmãos, porque não dá. Agora, é uma alternativa que alimenta a nossa esperança enquanto Deus não traz de novo esse tempo onde a gente pode se reunir plenamente.
né? Isso responde teologicamente a algumas coisas. Agora, outras perguntas que vão surgindo no meio disso, os teólogos aí, a gente está se debruçando sobre teologia do culto, se debruçando sobre as alternativas para discutir. Cada denominação tem visto uma alternativa. Eu conheço denominações que têm feito sem online e beleza para elas, isso tudo bem dentro da teologia delas. Tem outras denominações, e a presbiteriana nossa é uma delas, nós cremos que online somente nós não realizamos ceia, só quando tiver o presencial. E tudo bem. E aí cada denominação vai buscar uma alternativa de acordo com a sua teologia de culto que compreenda melhor esse movimento. Mas, acima de todas as coisas, temos que assumir que não é o momento ideal. É o momento de lamentação, que não estamos juntos. Isso acho que é comum para todo mundo. Sim. Não é um momento onde nós estamos apenas decidindo, não vamos nos reunir. É um momento que está nos provocando a, quem sabe, não nos reunir, né? Então, isso é bem interessante. Então, me perguntaram uma pergunta, vou trazer para ti essa pergunta, né? Como eu sou estudioso da apologética, às vezes eu vejo umas perguntas bem difíceis para mim. Vou lançar para ti uma que veio para mim. Jesus usaria máscara? Boa essa, Interessante. Ele não precisaria, né? Se você for pensar. Ele não precisaria. Eu não sei. Tem que pensar muito, assim. Eu acho que ele usaria, porque ao mesmo tempo, por exemplo, é lógico que é uma analogia difícil de fazer, mas você vê o diálogo com a viúva pobre, quando ela dá as moedas dela, né? E os discípulos estão perguntando, e Jesus fala, ó, ela foi grata, você tem que dar a César o que é de César. A lógica de Jesus sempre respeitou muito a cultura vigente onde ele estava. E sempre procurou ser uma pessoa equilibrada em respeito aos outros. Ele, nesse sentido, abriu mão de muitos direitos que ele poderia ter dele mesmo. Então, pensando nisso, para o bem dos outros, dos seus discípulos e tudo mais, acho que Jesus usaria máscara, sim. Ele não precisaria. Mas da mesma forma que ele não precisaria usar máscara, ele não precisaria ter se encarnado aqui na Terra também. E ele resolveu fazer isso. Eu concordo, acho bem interessante essa ideia. E até a pergunta que eu fiz para a pessoa de volta por que Jesus usava sandália? Se batesse um frio, ele usaria roupa de frio? Então, entender que o Jesus, além de ser 100% Deus, também era 100% homem. Então, sim, a conduta dele, nós falava antes, né? A conduta toda de Jesus era uma conduta pedagógica. Era uma conduta, sim, de ensinar o homem como ele deveria viver a sua vida. Então, acredito que realmente, mesmo que a doença daqui a pouco não tivesse uma ação de morte sobre Jesus, ele usaria como instrumento de ensino, né? As perguntas se gravadas na minha cabeça. Achei muito interessante essa pergunta. Assim. Legal. Olha só, tu estava falando ali, bem antes ali, sobre a questão da música como ensino, né? Lembrei agora também de Platão, que ele fala da alma de ouro, da alma de bronze e da alma de prata, né? Falando da razão, da emoção e da ação. E então estava lembrando desse comentário, né? A música, contando uma experiência aqui, uma vez eu fui ministrar numa igreja e eu fui falar com o pastor sobre música, assim, porque eles trabalhavam apenas corinho naquela igreja, né? Os corinhos que estão bem, alguns assim são maravilhosos, são lindos, né, cara? Mas daí eu perguntei para ele por que eles não tocavam músicas mais modernas, vamos assim dizer. E ele me falou bem assim, a resposta dele foi a seguinte: nós não fazemos isso porque a música ela tem o poder de manipular. Então, se nós tocarmos outros tipos de música, a gente pode estar manipulando as emoções das pessoas. E ali a gente tinha um músico, né, um músico teórico ali,
junto conosco no momento. A gente começou uma conversa bem interessante, né, na hora da janta, sobre isso, né? Do questionamento que eu fiz mas até mesmo o corinho não vai ter não vai gerar essa experiência emotiva também, porque ela pode ser pode trazer aquele saudosismo, né? Ela pode trazer aquela referência antiga para a pessoa. Então, a minha pergunta aqui a música ministrada com uma pegada emotiva. Vamos pegar aquilo que está sendo bem comum agora. Eu pregar com aquele tecladinho de fundo, assim, aquele negócio, sabe? Vai na alma da pessoa, assim, né? E qual é o limite de eu usar a música, né? A melodia, o ritmo, qual é o limite de eu usar isso para atingir a alma da pessoa, a emoção da pessoa? Bom, a minha resposta precisa começar com o seguinte. No universo artístico não pode existir nada sem que, na parte de um cristão, né, sem que antes a gente vá até Deus buscando força, entendimento, capacidade. Porque se a gente não fizer isso, toda a arte que nós fizermos, ela será impotente, ela estará fadada à impotência, tá? Dito isso, a arte, ela tem todos esses elementos. Ela tem um elemento cognitivo, ela tem um elemento logos, né? Ela tem um elemento de conhecimento, ela tem um elemento do pathos, da emoção, ela também tem um elemento ético, habitacional, do ethos, né? Então ela influencia todas essas partes do ser humano. A gente falar que uma música não tem emoção a gente simplesmente não entender o que é música. Porque tudo produzido pelo ser humano, toda a cultura, conhecimento, etc., terá essas três porções. Terá o elemento do logos, do pathos e do ethos, sempre, em todas as obras humanas, em todas. Seja um livro só técnico, vai ter ali um elemento patológico, vai ter ali um elemento ético. Seja uma obra de arte, também vai ter um pensamento, vai ter também uma ética de habitação. Agora, a gente não pode confundir a música e a presença da música, do fundo musical ou da manipulação com presença do Espírito Santo. A gente não pode confundir o tocar alguma coisa significando que, nossa, Deus está ali agindo, nossa, aquilo lá é de Deus, e o contrário não. Isso tem que sair do nosso universo. Porque esse tipo de relação, onde eu dependo de elementos que o homem irá fazer para que Deus haja, para que Deus esteja presente, para que o Espírito seja sentido, e etc., etc., é uma lógica muito mais pagã do que uma lógica cristã. Nos templos pagãos, em que o culto pagão tinha prostitutas cultuais que dançavam ao som de uma música, espalhavam uma fumaça, então a pessoa entrava num êxtase para se relacionar com a divindade que ele estava adorando. No culto pagão, onde essa verdade era enevoada para que a pessoa tivesse uma experiência divina, uma experiência etérea. O culto cristão terá o elemento da emoção, assim como o elemento da razão, porque é claro que a palavra de Deus ela vai chocar com o nosso coração. É claro que a palavra de Deus vai nos tornar emotivos. Se a gente não tiver emotivo com o evangelho, algo de muito errado está acontecendo com a gente. Entendeu? Então, dito isso, eu creio que é importantíssimo nós pensarmos, não só na música, mas em todos os elementos do culto, como que isso irá transmitir emoção. Porque um culto que não transmite emoção é um culto que é perneta. Está faltando algo. É inadmissível a uma pessoa ela reconhecer o evangelho, ela se relacionar com o evangelho, o Espírito Santo tocar na vida dela, o Espírito Santo ensiná-la sem que ela se emocione. Todos os pontos na Escritura Sagrada, todos os momentos na Bíblia onde é demonstrado arrependimento, é demonstrado ensino, existem emoções. Quando Jesus
Cristo vai comparar o fariseu na esquina, orando, falando em voz alta e tudo mais, com o publicano dentro do templo, batendo no peito, chorando e gritando, urrando, Deus tem misericórdia de mim, esse elemento é emotivo. Isso é uma demonstração de emoção. Quando, por exemplo, você vê aquela mulher que entra na casa sem ser convidada, se dobra aos pés de Jesus, derrama óleo aos pés de Jesus e chora e lava os pés de Jesus com o seu cabelo, isso é uma demonstração de emoção. Então, o elemento da emoção na música é justo. Agora, nós manipularmos esse elemento, achando que se fizermos desse jeito, ou daquele jeito, ou assim, assado, iremos transmitir a presença do Espírito Santo, aí não. Aí nós estamos confundindo algumas coisas. Então, é justo nós nos emocionarmos com as canções, sejam elas quais forem. É justo a gente se emocionar com uma lembrança de um corinho antigo, com uma lembrança de um hino antigo que fez parte da nossa vida, que fez parte da vida dos nossos pais, dos nossos avós. Gente, tem hino que a gente canta na igreja que eu começo a chorar só porque eu lembro da minha avó. Porque minha avó cantava esse hino, e as palavras desse hino eram importantes para ela, e aí eu vejo como as palavras desse hino eram importantes para ela, que refletem a Escritura Sagrada, e elas se tornam importantes para mim também. O apóstolo Paulo elogia algo muito parecido quando ele fala a Timóteo. Fala assim, olha, foi a fé da tua avó e da tua mãe que te ensinaram as sagradas letras. Olha só que coisa bonita. Sabe? Então é justo a gente se emocionar, seja por memória, como eu falei, seja também porque é realmente uma canção que demonstra a Escritura Sagrada, que fala do Evangelho, que fala sobre algum versículo que é importante para você, que está falando com você naquele momento, naquela circunstância de vida, e Deus vai quebrantando o teu coração. Então é muito justo. E seria muito estranho se nós tivéssemos cultos naquela justificativa de traduzir meio mal aquele lance do culto racional, porque não é isso que Paulo está querendo dizer, traduzir bem mal. Não, o culto racional é só um culto cabeça, que não, a gente não pode demonstrar emoção, não pode sorrir, não pode chorar, não pode ficar triste, não pode ficar feliz, não pode bradar de alegria. Cara, é não entender esse texto. Porque ao longo das Escrituras, em todos os momentos onde foi a igreja estava alegre, ela demonstrou alegria. Em todos os momentos que as pessoas estavam tristes, elas demonstraram tristeza. Não eram simplesmente uma pedra assim que não demonstrava os sentimentos. Então é justo demonstrar os sentimentos. Sobre manipulação, nós não podemos confundir a ação do Espírito com a nossa capacidade de tocar um acorde menor aqui, colocar um pad desse jeito, dar uma guitarrada com delay, etc. Porque não, é artifício criativo, fica bonito, é agradável, ajuda a igreja a adorar a Deus propriamente, cantar todo mundo junto, se ajudar, ok. Agora, se confundir a galera com um negócio assim, não, se tiver isso, é o Espírito Santo. Se não tiver isso, não tem Espírito Santo. Aí não, aí a gente já fugiu bastante do que é um culto segundo a Bíblia. Né? Eu acho interessante isso, porque estava até conversando com um pastor aqui da igreja hoje sobre isso, de como que o culto ele passa por todas as nossas dimensões, né? Por tudo aquilo que a gente é. Porque se você tem uma cadeira confortável, acho que eu conversei isso contigo, Diego. Não lembro se eu falei isso contigo ou tu falou isso comigo. Mas lembro que eu estava na rodinha também. Porque numa cadeira confortável, é mais fácil você ficar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora ouvindo a instrução do pastor. É mais fácil você prestar atenção no culto se você não está com dor na lombar. Né? É mais fácil você ouvir uma música que soa mais agradável ao seu ouvido e que promove a coesão do corpo de um jeito melhor. Óbvio que a parte principal do culto é para a edificação do nosso espírito e para a nossa edificação e para a adoração a Deus. Não tem como dizer que não, porque Deus fala com a gente no nosso espírito. Mas é interessante como o culto ele passa por tudo em nós, né? Ele pega o nosso espírito e reaviva o nosso espírito, faz com que ele tenha comunhão com Deus novamente, torna a nossa mente frutífera diante do Senhor e a partir disso a gente consegue aprender mais de Deus, aprender mais como ser gente, como ser crente também, e também como isso se externaliza. É interessante que existem algumas denominações que é um pouco complicado você bater uma palma, você levantar uma mão, você fazer isso, só que isso é o seu corpo externalizando aquilo que você tem por dentro.
E talvez o seu culto não seja completo sem essas demonstrações, porque não basta você tá emocionado e falar assim, não, eu estou muito feliz. Incrível. É complicado. Alegria pura. Mas se a pessoa se diz rendida a Deus, fala assim, Senhor me perdoa, e a pessoa se joga no chão, talvez esse discurso tenha um pouco mais de verdade. Talvez seja só ensinação também, que a gente não conhece o coração das pessoas, mas talvez demonstre um pouco mais de, não só de liberdade no ambiente, mas de verdade do coração para expressar aquilo que a gente deveria expressar diante do Senhor. Rafa, tem um negócio que você comentou que eu acho interessante, porque às vezes a gente encontra algumas resistências na área da tecnologia e na área da arquitetura no culto, né? Então, mas a gente não pode fazer desse jeito, porque daí o culto vai virar o quê? Uma casa de show? Porque aí o culto vai ter som e que não sei o que lá, mas é culto ou é show? Etc. E a gente fica numa discussão interminável em relação a isso. Agora, se você olhar para a história da igreja, a gente pode ter uma luz em relação a isso. Por exemplo, qual foi a maior transformação litúrgica no período da Reforma? Além da própria ordem litúrgica, além da palavra de Deus traduzida e tudo mais, a reforma arquitetônica. O culto na igreja reformada, aos poucos eles foram construindo igrejas que contemplavam a acústica para que a igreja fosse ouvida. Então, a arquitetura católica, a arquitetura gótica, por exemplo, você tem aquelas igrejas com um pé direito enorme, onde a voz apenas de quem está na frente seria privilegiada e a voz de quem estava sentado não seria ouvida. Você não consegue nem tanto que as pessoas, se for uma igreja católica muito antiga, você vai perceber durante a missa que o pessoal fica conversando. Porque não dá para ouvir mesmo. O cara lá na frente está falando, você consegue ouvir bem, só que lá... Beleza. Agora, numa igreja reformada do século XVI do século XVII, você vai perceber que é privilegiado o som de quem está sentado na nave e ainda mais privilegiado também, tanto na posição de destaque, que era no centro, o pregador, porque ele daria a instrução a todos. Então, essas duas coisas que estavam caminhando durante a reforma, que era o ensino teológico na palavra, o sermão, propriamente dito, a leitura pública da Escritura, o ensinamento público da Escritura, com o canto congregacional surgindo ali, desde Lutero, com Castelo Forte, aqueles outros hinos, com João Calvino contratando, por exemplo, Luiz Joá para compor canções em cima dos salmos, você vai observar essas arquiteturas. Uma arquitetura com uma galeria onde o coral iria cantar e essa acústica seria preparada para que a igreja escutasse e também para a igreja se escutar cantando junto. Então, tudo isso é transformação arquitetúrica, a arquitetura na arquitetura e é tecnológica. Então, quando a gente usa de um microfone de qualidade maior, quando a gente usa de um equipamento de som, de um equipamento de projeção, de um equipamento de vídeo para, por exemplo, transmitir o nosso culto com uma qualidade maior, é para facilitar as pessoas de participar no culto, para que as pessoas participem do culto como se estivessem ali mesmo, participem escutando certinho, desde a cadeira que a pessoa senta até o como ela vai se escutar. Se eu tenho, por exemplo, uma bateria na igreja, a bateria ela requer alguns preparos muito profissionais, para que a bateria não encubra todos os outros instrumentos. E aí a bateria consiga dar o ritmo e os outros instrumentos consigam ser harmoniosos com isso, para que as pessoas, por exemplo, consigam cantar. Então não é simplesmente sair colocando as coisas e de repente quando vem um carinha músico da igreja fala assim, a gente precisa de uma mesa nova. Não, mas isso aqui não pode virar um show, mas não sei o que lá, temos que fazer o mais simples, porque, cara, ser dedicado em cima disso, em cima da tecnologia envolvendo o culto, com esse foco de facilitar para que todas as pessoas participem do culto de maneira não só confortável, mas de maneira intencional, fervorosa, para que elas, à vontade, adorem a Deus coletivamente, é importantíssimo, importantíssimo. Interessante o que você falou, e tinha uma coisa, eu até lembrei meio que quando você estava falando, que eu já vi gente que tem um equipamento específico, tem uma coisa específica, seja um carro, seja qualquer coisa. Eu queria ver como é que você pensa isso dentro do ambiente litúrgico. Mas foi o Senhor que deu isso aqui pra gente.
Isso aqui é presente de Deus para nós. Como assim a gente vai trocar a nossa mesa de som que está aqui há 15 anos? É presente do Senhor. Isso não é negligenciar aquilo que o Senhor tem nos dado? Então, o presente do Senhor já serviu, tá bom, só que agora tem um melhor. Então pode vir outro presente. Então, se você quiser dar um presente, aí você pode. Olha só que legal. O que é ultrapassado para você daqui a pouquinho é uma novidade para alguém, né? Exato. E às vezes acontece isso, assim, igrejas muito antigas, que já são centenários e tudo mais, isso mais para a parte técnica, não uma conversa tão teológica, mas uma conversa franca, assim. Às vezes a gente tem dificuldade com a nossa própria história, né? A gente se apega a equipamentos, se apega a funções, se apega a estilos. Ah, não, porque aqui sempre foi feito desse jeito. Mas por que não refletir se é necessário mudar? Sabe? Por que não trazer uma reflexão? Ó, a gente sempre fez desse jeito, mas será que esse jeito funciona ainda para essa geração que está na igreja, para a missão que a igreja tem? Porque às vezes a igreja pode se acomodar na sua história, né? A igreja pode começar muito bem, falar com a cidade inteira, ser uma novidade para a cidade, e a época passar, e os anos passarem, as décadas irem e virem, e de repente a igreja continuou lá naquela década em que ela começou, só que já se passou 100 anos. E a comunidade ao entorno da igreja mudou. E as pessoas ao entorno da igreja mudaram. E as circunstâncias, os trabalhos, a tecnologia mudou. Então, se a igreja não acompanhar a civilização, digamos assim, ela vai perder o seu poderio de dar respostas às perguntas que estão sendo feitas, de dar cura às doenças que existem, de dar consolo aos medos e às angústias que existem. Então, se preparar disso, inclusive na tecnologia, inclusive nos estilos musicais, inclusive no estilo de pregação, inclusive na tecnologia da igreja, é importante da gente refletir. Não é mudar por mudar. Ah, apareceu uma mesa nova, vamos comprar. Aí aparece outra mesa, vamos vender e vamos comprar. Não é fazer isso de maneira descabida ou de maneira sem buscar aconselhamento, sem orar, sem ter um conselho, sem procurar parecer técnico disso, né? Eu vejo muita gente falando, tem algumas igrejas que começam a crescer muito, aí entra uns loucos lá e falam assim, não, vamos ter tudo do melhor. Aí compra todos os equipamentos bons. Compra várias câmeras de não sei quantos mil, que a melhor coisa de transmissão. Compra uma mesa de som de 64 canais e tal, mas não tem ninguém para operar isso. Aí entra aquela mesa que é um brutamonte e ninguém sabe mexer. Então existe essa dicotomia. Você precisa sempre se aconselhar, planejar, orar muito em igreja, como igreja, para ver se isso é realmente do Senhor, se isso é sábio, sabe? E isso é importante. Estar dentro, por exemplo, das pessoas que estão trabalhando com o culto, com a música e tudo mais, você tem que estar na cabeça disso. Eu vou fazer o excelente. Vamos buscar a excelência. Agora, quanto a nossa igreja consegue? Qual a realidade da nossa igreja? Talvez a excelência que a nossa igreja consegue entregar vai ser um pouco diferente daquela igreja que a gente vê no canal do YouTube, daquela igreja que a gente vê nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Mas nós podemos fazer, sim, algo dentro das nossas limitações. Podemos, sim, ter um equipamento dentro das nossas limitações que seja excelente para a nossa característica. Ter também os talentos, as pessoas treinarem as músicas, as pessoas se capacitarem tocando os instrumentos, ensaiando, cantando, compondo canções. É extremamente necessário fazer essa reflexão, porque isso é para o crescimento da igreja, não é para o crescimento do nosso ego, não é para a nossa glória, não é para a gente provar para o pastor, eu estava certo, que esse som era ruim, agora esse som é bom. Não é para isso. É para que a igreja possa participar do culto de uma maneira mais efusiva, de uma maneira mais realmente participar participativamente, não só estando lá como se fossem vários fantasminhas ali sentadinhos, só ouvindo e indo embora para casa, só ouvindo e indo embora para casa, sabe? Tu falou dessa cultura, estava pensando aqui como é interessante que Deus ele fala para a nossa cultura, ele fala para a cultura, né? Aí lembrei de uma situação aqui, que é a questão de Jonas, né? Que Jonas é cuspido por uma baleia lá em Nínive, né?
Algo muito interessante é que Nínive, que era a capital da Assíria, os assírios, eles acreditavam que eles tinham vindo do mar. E eles adoravam o deus Dagon, que de tempos em tempos enviava um profeta, um mensageiro do mar. Então, quando os ninivitas veem Jonas ali vindo do mar, eles olham aquilo, é o emissário do deus Dagon. Então, tu vê assim, a Deus falando com eles na cultura deles. Né? Eu acho isso fantástico. Tu estava falando, estava lembrando essa história. E às vezes na igreja, eu acho que é uma realidade de várias denominações brasileiras hoje, que a boa parte dos pastores, presidentes das igrejas, já estão com cabelo branco, né? E nessa boa parte, assim, eu percebo o seguinte, que às vezes os pastores eles vêm com uma fala meio que santificando unicamente a sua época. Não, Sim. Na minha época era assim. Então, tem que ser como era na minha época. Daí o que você falou, né? Da igreja, ela vive no passado. Ela não tem essa preocupação de entender como Deus comunica a essa cultura atual, a esse contexto. É claro, tem coisas que são inegociáveis, certo? Que realmente a gente se mantém conservadores em relação a algumas doutrinas, mas a forma de Deus comunicar, ela sofre uma transformação para alcançar o ser humano. Então, com isso, como tu vê esses embates nesse novo tipo de adoração hoje, né? Vamos botar esse worship hoje. Como é que tu vê esse embate? Porque hoje o pessoal, me parece que está muito mais dado a ir no culto para ter uma experiência do que de uma forma mais direta ir no culto para ter esse momento de adoração coletiva. A Confissão de Fé de Westminster, produzida lá na Assembleia de Westminster, século XVII, né, 1600 e pouco, ela tem um capítulo sobre igreja, e o começo é muito bonito, que fala o seguinte: a igreja do Senhor é composta dos que já foram, dos que são e dos que ainda serão. Essas três coisas. Os que já foram, os que são, os que ainda serão. Então, me dá uma compreensão que, quando eu estou num culto, eu estou participando de uma igreja que já foi, ao mesmo tempo que eu estou adorando ali coletivamente com as pessoas que são, eu estou adorando a Deus coletivamente, num lugar cósmico, com a igreja passada, com a igreja dos séculos passados, com a igreja primitiva, inclusive. E também com a igreja que ainda será, com aqueles que ainda hão de vir, com aqueles que ainda Deus trará ao seu povo. Então essa compreensão é crucial para o que eu vou falar agora. Porque o participar de uma igreja não é exclusivo a uma geração, não é exclusivo a uma identidade social, não é exclusivo a um estilo de adoração pública, de música, um estilo de pregação, um estilo denominacional, não é exclusivo de nenhum grupo. Porque tudo que é exclusivo a algum grupo, seja ele do passado, do presente ou então do futuro, que aí quer ser mais avançadinho, tudo que é exclusivo não compreende o que é ser igreja, o que é esse Deus que o tempo todo está transpondo as barreiras do seu povo e incluindo novos nele. Né? Para os judeus era extremamente ofensivo quando Deus, por meio de profetas, ou então no meio da ação de Jesus, ficava avisando: olha, uma hora vai vir os gentios. Coloquei aqui Raabe, coloquei aqui Ruth, moabita, não é judia. Tá aqui, linhagem de Jesus, linhagem dos Messias, linhagem do rei Davi. Olha só, Jesus foi até os samaritanos. Eita, nós, não, mas eles não. Eles sim. Eles sim.
Tá ali, são dentro do nosso povo. Quando, por exemplo, Paulo e Barnabé vão ao Concílio de Jerusalém dar testemunho sobre todas as missões, todas as igrejas que eles estavam ali nas províncias da Ásia e chegam com alegria e é colocado diante deles o peso. Agora eles vão ter que circuncidar, obedecer a Torá e tudo mais. E Paulo, não, peraí, Deus está trazendo para nós, para o nosso corpo, para a nossa família, outros. Então, o tempo todo, Deus transpõe essas barreiras étnicas, sociais, geracionais, políticas. Então, a igreja, ela faz parte desses que foram, são e serão. Ela compreende o culto cristão, todos os estilos. Então, se eu for alguém da geração passada e ficar encrencando com um cântico, um estilo musical da geração atual, talvez eu esteja muito errado. E se eu for alguém da geração atual que só quer saber do nosso estilo, das nossas músicas, do nosso jeito de adorar, fervoroso, porque nós aqui é worship e tudo mais, vou usar chapéuzinho, vou usar correntinha, vou usar guitarra com delay e tudo mais, e não dar valor à geração passada, não incluí-la nisso e não valorizar toda essa história, talvez eu não compreenda o que é igreja. Então, a igreja é, sim, essa unidade na diversidade, ela é, sim, compreendida pelas diversas gerações, e aí no culto cristão nós precisamos compreendê-las. Não existe um culto que é só de uma geração. O culto é de todas as gerações. Não existe um culto que é só de uma camada social. Ele é de todas as camadas sociais, porque o culto me tira da minha própria geração, da minha própria camada social, da minha própria ideologia política, da minha própria maneira de pensar e me coloca em contato com o outro que é diferente. O tempo todo. O culto, ele vai me tirar de mim mesmo e me dar a outra pessoa. E vai colocar outra pessoa em contato comigo. Porque isso é a família de Cristo. Porque o Cristo em você irá reconhecer o Cristo em mim. E o Cristo em mim irá reconhecer o Cristo em você. Isso é a comunhão dos santos. Nós temos isso como uma parte, uma doutrina muito cara para nós, que somos reformados, que viemos de uma reforma protestante que trouxe para nós a compreensão do sacerdócio universal de todo crente. Então isso faz parte da nossa comunhão. Todos nós temos o Espírito de Cristo em nós. E mesmo nas nossas diferenças geracionais, sociais, etc., o corpo de Cristo precisa se reunir. E essa reunião, ela precisa acontecer, a despeito da nossa diferença. Na verdade, isso é uma demonstração da graça, né? Porque mesmo pessoas tão diferentes se conhecem, se relacionam. Quando você vai ver os relatos na nossa igreja presbiteriana, tem muito relato de ata, né? E o pessoal é bem organizado nesse aspecto. E aí você vai ver os relatos das primeiras reuniões dos jovens, da igreja rural, das cidadezinhas e tudo mais. Você vai ver que é incrível, porque a pessoa que vai dar estudo era um boia fria, por exemplo, alguém que que tinha um trabalho, daqueles trabalhos que não eram muito bem remunerados e tal, e ele estava ensinando a um médico, o prefeito da cidade. A igreja é esse lugar onde os mais importantes sentam e talvez aqueles que são marginalizados tenham a oportunidade de ensinar, onde os papéis são trocados, sabe? Então isso a gente precisa valorizar, desde essas diferenças que eu estou falando aqui, sociais, etc., e principalmente nas diferenças geracionais. A gente precisa dar valor aos que foram, aos que são, e também se importar com os que serão, os nossos filhos, as próximas gerações. Né? Essa diferença cultural percebe já nos autores bíblicos, né? Uma diferença. Sim. Um era militar, outro era escravo, outro era rei, né? São épocas diferentes, são continentes diferentes, então seria muito justo que tivesse um poder transformador na vida de pessoas totalmente diferentes. Mas a pergunta que não quer calar: Lutero bateria o pezinho escutando Castelo Forte da IV Alpha? Eu acho que sim. Talvez. Se não batesse, aí eu ia ficar chateado. Pô, Lutero. Cara, pensando nisso aí ainda, eu acho bem interessante, e inclusive a gente estava comentando antes de começar a gravação, né, a respeito desse... Pincelei com você a temática, né, do choque geracional.
Porque tem muita música legal da época da minha avó. E que a avó canta quando eu vou na casa dela. E a avó passa o dia cantando nesse negócio. Briga com o vô depois, mas tudo bem, essa parte a gente ignora. E ela canta, feliz da vida. Tem muita música que a minha mãe canta, e muita música muito bonita, que tem uma letra muito linda e tal, mas que não faz mais sentido hoje a gente cantar aqui, dentro de uma congregação. Para você tocar uma música no culto, basta ela ser bíblica ou ela tem que comunicar com a cultura do povo também? É crucial. Ó, eu vou me usar de um reformador anglicano, que é o Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, quando ele vai pensar culto, ele vai pensar que existem 3 pilares para o culto cristão. O primeiro pilar é o culto precisa ser bíblico. O segundo pilar é que ele precisa ser acessível. O culto bíblico é esse que está arraigado na Escritura Sagrada. Só que se ele for muito bíblico, com todas as palavras, com todas as complexidades, talvez algumas pessoas mais leigas que estão visitando a igreja não compreendam totalmente. Então ele precisa ser acessível. Só que se ele for só acessível e sempre ficar prestando atenção às transformações culturais, ficar rendido à cultura do tempo, ele não vai ser bíblico. Então tem o terceiro pilar, que é o culto precisa ser equilibrado. Então, o culto bíblico, acessível e equilibrado. E esse equilíbrio entre eu olhar a profundidade da Bíblia, o que a Bíblia está me ensinando, e ser acessível com essa profundidade para a comunidade que está se reunindo ali. A maioria dos hinos tem letras sensacionais, porém, a musicalidade desses hinos é um pouco fora do estilo musical mais ouvido na nossa geração atual. Às vezes eles têm uns arranjos mais travados, às vezes um arranjo muito complexo para a execução hoje, ou então distante mesmo, geracional, de maneira geracional falando, né, desse jeito. O que a gente pode fazer? Vamos descartar os hinos? De maneira alguma. Tem hinos que têm uma beleza tão grande. Às vezes é você só retraduzir uma palavra que no português de 1800 era de um jeito e agora é de outro, e você pode adaptar. Por que eu sou a favor de fazer isso? Porque quando eu canto um hino antigo, eu estou cantando o mesmo hino que as gerações passadas cantaram. Então isso me ensina sobre o que a gente estava falando, sobre a igreja, né? Que foi, que é e que será. O hino é muito importante nesse aspecto. E outro aspecto é que se o hino passou décadas ou até mesmo séculos aí e continua sendo cantado, então quer dizer que ele é muito importante. Isso descarta eu tocar músicas contemporâneas? Isso descarta eu compor músicas? De maneira alguma. Eu posso contemplar as 3 coisas. As músicas muito antigas que foram, as músicas que estão e que são atuais, e o incentivo a compor novas canções. Porque, pensa nos irmãos Wesley, por exemplo, da Igreja Metodista, que começaram a compor todo um inário para ensinar a igreja, para pregar o evangelho, etc. Pensa no Isaac Watts, nos Estados Unidos, que compõe salmos e tenta transformar os salmos de maneira acessível para que as pessoas aprendessem a Bíblia através das canções. Pensa no Lutero, no João Calvino e todos os outros que olharam para essa característica da música e agiram. Agora, hoje, a gente pode fazer a mesma coisa, porque talvez daqui décadas, daqui séculos, essas músicas de hoje se tornem os hinos lá do futuro. Sabe? Então isso tem um fator de compreensão. O que eu faria atualmente na prática? Eu tenho uma prática de rearranjar os hinos. Então eu pego um hino antigo que seria tocado de um jeito e tal, eu rearranjo para um estilo mais moderno, um estilo que a igreja está mais acostumada, respeitando, lógico, as linhas melódicas, a letra e tudo o máximo possível, né? Mas alterando, talvez, os instrumentos que são tocados, o arranjo, o estilo musical que é tocado e tal, porque isso pode ser muito benéfico, e a gente tem feito isso na igreja onde nós estamos, que é a Igreja Presbiteriana em Alphaville, e eu sempre tento colocar pelo menos um hino dentro do culto, das músicas que a gente toca. Aí toca um hino, aí toca uma música, sei lá, do Ademar de Campos, da Raquel Novaes, uma música do Sola, de repente, ou uma música nova que está surgindo de algum autor, compositor novo, e aí a gente mistura isso, porque dá
a compreensão dessa característica intergeracional, né? O Salmo 145 fala: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos. Então, fazer isso de maneira, a gente acredita que vai estar ensinando também isso, a importância de todas as gerações ali. Aí você muda o estilo da música, assim, só na hora de tocar. Sensacional. E quem são as tuas influências hoje musicais? Ou qual foi a tua base de construção? Tá, eu cresci ouvindo muito Beatles, então a influência musical de Beatles total, muito Vencedores por Cristo, porque é a época dos meus pais, muitos hinos do Novo Cântico que minha avó cantava, então musicalmente, assim, isso foi da parte confessional, né, de música cristã, e consequentemente aí eu fui buscando coisas que se pareciam com isso, né, então as músicas do Guilherme Quer, as músicas do Jorge Camargo, as músicas do Gerson Borges, as músicas do próprio Vencedores por Cristo são muito importantes para mim. Eu tive uma fase que eu comecei a gostar muito da própria Hillsong, acho que Hillsong é uma influência muito grande para compor para a igreja, assim. E aí U2, The Lyrios, tem uma banda norte-americana da Califórnia que eu gosto muito, muito mesmo, que é o Switchfoot. Então, é a minha banda preferida de rock atualmente. E aí vem esse estilo, né? Os estilos que eu mais gosto. O rock, mais clássico, rock mesmo, e o folk, que é óbvio, porque o solo toca folk. Então, vou escutar muito Mumford & Sons, muito Bob Dylan, muito Johnny Cash, aí tem James Bay. Dos cristãos, você tem Range Collective, All Sons and Daughters, você tem The Grey Havens, que é uma banda que eu descobri, inclusive, recentemente, que é muito bom. Tem Need to Breathe, que é uma banda muito boa também. E aí, por aí vai, assim, são as maiores influências, assim. Pro Sola, as grandes influências são Mumford & Sons, John Foreman, que é o cantor do Sweetfoot, ele compõe algumas canções no projeto solo dele, inclusive alguns salmos. O Sweetfoot é uma banda que não é explicitamente cristã, mas é composta por cristãos, e ele, como cristão, tem um projeto solo ali que tem músicas mais confessionais, e o Need to Breathe também. E aqui pro Brasil, os que a gente gostava muito, que é Arraiz, Paulo Nazaré, o Marcos Almeida, a gente teve a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, então eles viraram amigos muito queridos, assim, pessoas que a gente admira o trabalho. Admiro também o Alexandre Magnani, que está como pastor nessa área de culto e música ali na Igreja Batista do Morumbi. O pessoal do Canto Verbo, que é um pessoal ali de Minas Gerais, uma banda bem legal, eles têm bastante material bom. O pessoal que virou amigo nosso, que tem mais ou menos a mesma idade do Solo, inclusive, que é a banda Purples, eles são presbiterianos também, tem um outro estilo musical, outra vibe de som, assim, mas são os meninos muito bons, pessoal muito querido também, e aí a gente vai ouvindo uns aos outros, e vai ajudando uns aos outros, e vai também curtindo aí, e torcendo também para as bandas atuais, assim, também comporem canções bíblicas, seja para o culto cristão propriamente dito, que acho que é o mote principal nosso, né, a intenção nossa de compor músicas pensando na igreja, pensando no culto cristão, sejam também as bandas que se propõem a compor canções que falem do evangelho, mas que não necessariamente vão ocupar o culto cristão, né? O Marquinhos tem bastante música assim, o Canto Verbo tem algumas músicas assim, e outras bandas, né? Tem um amigo meu que lançou um disco agora, que é o Marcelo Sissá, ele é lá de Goiânia, e tem um disco lindíssimo, assim, com poesia muito boa, inclusive ele foi o produtor do último disco do Estênio Márcios, que lançou agora, assim. É muito bom. São essas um pouco das influências, né? E aí, enfim, eu gosto muito de música, então vou fazer uma lista, coloco 70 músicas, vou ouvindo outros artistas dentro do mesmo estilo, vou descobrindo coisa nova e tudo mais. E aqui te levanta uma questão, né? Eu me converti em 2001, né? Na época que você não era cristão se você não conhecesse o Church de Trono, né? É isso mesmo. Né?
Nossa, E escutei muito e toquei muito diante do trono. aquelas coisas difíceis de tocar, né, cara? Porque era O teclado com diante do trono, pra você ter ideia. diante do trono, tu usava duas mãos para fazer um acorde, né, cara? É. E, e naquela época, assim, não sei, hoje nós temos YouTube, né? Que é uma coisa, uma Sim. plataforma fantástica, e acaba que a gente descobre muitas pessoas, pessoas novas ali, né? Mas na época eu lembro que eu comecei a tocar em igreja mais ou menos em 2013, 2 anos depois da minha conversão. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande de achar compositores cristãos para nós aprendermos, para a gente estudar. A gente tinha, brasileiro era isso, tinha o Trono, Filhos do Homem, Oficina G3, e não tinha muito mais do que isso, que eu me recorde agora, né? E isso por um bom tempo, eu fui criado naquele raciocínio, né? Você não pode ouvir música, aí o termo que se vinha, né? Mundana, né? Hoje o termo ganhou um pouco mais a música secular, né? Depois de um tempo eu percebi que eu fui tapeado, né? E a questão mas eu sei que muitos líderes, né, com todo respeito, hoje tem essas visões, né, que ouvir música composta, estudar compositores não cristãos, não é algo que faz bem para a tua saúde espiritual. Então, pensando nesse público que pode estar ouvindo essas boas referências que são não cristãos, como é que se concilia isso? Ouvir um compositor não cristão e um compositor cristão para inspiração na composição de músicas mesmo. Tem uma vez, eu vou contar uma história. Teve uma vez que um sapateiro foi conversar com Lutero, e esse sapateiro ele perguntou para o Lutero o seguinte: olha, eu me converti, eu estou lendo a Escritura Sagrada, a tradução que o senhor fez, eu quero muito servir a Deus, eu sei que eu preciso glorificar a Deus, eu quero que você me conte como que eu posso pregar o evangelho, glorificar a Deus e tudo mais. Lutero fez uma pergunta para o sapateiro, falou assim: o que você faz? E o sapateiro explicou: eu faço sapatos. E Lutero, a resposta foi: tá bom, então você quer glorificar a Deus? Então faça o melhor sapato e o venda pelo preço mais justo. Aí você vai glorificar a Deus. Veja, Deus deu um talento particular para cada um de nós. Deus está dando circunstâncias para cada um de nós e que a gente precisa utilizá-las com sabedoria. Nós realizarmos uma cisão entre o chão normal da vida e um chão espiritual não tem a ver com a Escritura Sagrada. Não é escritura, é paganismo. É uma maneira de interpretar o mundo que vem do universo grego, que divide matéria e espírito, que fala que toda matéria é má por si só e só as coisas espirituais, só o universo das ideias é bom, é salvo, é objeto de redenção. E a carne é morta e o espírito então é vivo. Só que a teologia bíblica, a ideia bíblica nos diz que Deus age em nós. Mesmo nesse mundo pecaminoso aqui, Deus preserva a sua graça e nos possibilita de encontrar beleza na própria criação, por exemplo, nas próprias relações humanas, no nosso próprio trabalho. Então a gente pensar aqui, peraí, eu preciso dividir o mundo aqui. Existem as coisas que são estritamente espirituais e existem as coisas que não são espirituais. E as coisas que são espirituais é onde eu me relaciono com Deus e glorifico a Deus. Agora, essas coisas que não são espirituais, essa caixinha aqui de coisas seculares, elas não têm nada a ver com Deus. Então eu só posso escutar música espiritual e música secular que não tem a ver com Deus, eu não posso escutar, não posso glorificar a Deus assim, não posso aprender um instrumento com alguém que não é cristão, etc, etc, etc. Ora, mas a roupa do teu corpo foi feita por um cristão? A camiseta que você comprou na Renner, ela é cristã? O que torna um ré maior cristão ou pagão?
Existem coisas no mundo que elas são coisas, e elas são possibilidades dadas por Deus para ser objeto da nossa glória a Deus, de nós usarmos como ferramentas para glorificar a Deus. A cultura é uma delas. Deus não simplesmente pegou a música que foi feita por um descendente de Caim, porque foi Jubal, foi o primeiro a tocar uma música com harpa, e foi o inventor da música, segundo a Escritura Sagrada, filho de descendente de Caim, geração da maldição. E Deus se utilizou da música, por exemplo, em Davi. Capacitou os artesãos a se utilizarem de metais e tudo mais, que também é feito por Jabal, filho de Caim. E olha só, Deus se utiliza da criação e da cultura que os homens fazem para a sua própria glória. Então, escutar uma música que não é cristã, eu não glorificar a Deus? Não, não é esse. Eu posso escutar uma música que não é cristã. Eu tenho que ter discernimento. Eu tenho que discernir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. O que é fruto do pecado, o que me contamina e o que não me contamina. Existem músicas que vão trabalhar com verdades. Ora, toda a verdade é verdade de Deus. João Calvino já falava isso, que toda a verdade é verdade de Deus. Então, se existe uma canção que conta uma verdade sobre um relacionamento humano, mesmo esse sendo de homem para mulher, uma música romântica, uma música que exalta o amor de um homem pela sua mulher, ou da sua mulher pelo seu homem, é legal de cantar isso. Se ela não tiver nenhuma besteira, nenhum negócio assim que irá confrontar a nossa fé, os nossos valores, é verdade. E se é verdade de Deus. Uma canção que exalta a natureza, uma canção que exalta a criação, que fala da beleza que existe no povo, por exemplo, também, é verdade de Deus. Existe um filtro muito importante que é em Filipenses 4:8, quando o apóstolo Paulo fala: tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se existe algum louvor, se existe verdade nisso, que isso ocupe o pensamento de vocês. Então, eu posso escutar uma música que não é confessionalmente cristã? Posso. Eu preciso ter discernimento nisso. Eu posso utilizá-la na igreja para o culto? Aí não. Porque aí o culto tem um valor totalmente significativo. Ele precisa contar a história do evangelho explicitamente, etc. Mas eu posso ouvi-la na minha casa, eu posso ouvi-la na minha festa com os meus amigos, eu posso ouvir no meu fone de ouvido? Posso. Da mesma forma que eu posso ver uma série, da mesma forma que eu posso comprar uma camiseta no supermercado, na loja Renner, posso comprar comida. Da mesma forma que eu posso estudar advocacia, pedagogia, enfermagem, entendeu? Nós estamos no mundo para sermos luz, para sermos uma presença fiel do reino no mundo, e não simplesmente nos afastarmos de tudo e vivermos numa bolha e tudo mais. Então é importante. Essa discussão da música dita secular e dita música sagrada e tudo mais, é uma discussão que, beleza, eu posso tê-la só como fator de discernimento, eu preciso discernir todas as coisas. Agora, se isso dividir o meu comportamento, eu vou estar cometendo um pecado gravíssimo. Por quê? Eu vou admitir que existe um muro que divide as coisas espirituais das coisas que eu digo não espirituais. Aqui Deus age, aqui Deus não age. Eu estou dizendo que a ação de Deus é limitada só ao que eu digo que é. E Deus, meu amigo, Deus é infinito, Deus é único, Deus não se limita pelas nossas percepções. Então eu vou estar construindo um muro onde Deus não construiu, onde Deus derrubou, por exemplo. Fantástico isso. E uma coisa que eu sempre digo para o pessoal aqui é que tudo é santo, porque tudo é de Deus. Né? Sim. A questão é como a gente usa essas questões, essas coisas santas, né? Qual é o nosso interesse com elas, né? Então, Guilherme, deixa para nós umas referências de literatura aí para o pessoal estudar um pouco mais esse tema. Eu vou recomendar 4 livros. Eles têm teorias um pouco diferentes, de acordo, talvez, com o seu interesse maior. O primeiro deles, talvez foi o que me despertou para o estudo mais aprofundado de liturgia. É um livro
de um professor do Calvin College que chama James K. Smith. Esse livro ficou bem famoso nos últimos anos, assim. Eu conheci ele em 2016 ou 2015. Chama Você é Aquilo que Ama, do James Smith. Quem publicou foi A Vida Nova, tá? É um livro muito importante, que vai trabalhar essa questão do ordenamento do coração, de liturgia, do papel que o culto cristão faz nos nossos hábitos, etc. Sobre canto congregacional, eu gosto muito do Keith e da Kristen Getty. Eles têm uma conferência anual que se chama Sing, que é lá na igreja deles, nos Estados Unidos, tá bom? E em Nashville. Olha que chique. Nashville é o berço da música lá. E se chama Cante, editora Fiel que publicou. É um livro voltado para o Ministério de Música na igreja, que fala da importância do canto congregacional na igreja. Esse livro é muito legal, eu já estudei ele algumas vezes com igrejas que pediram para que eu fizesse isso, estudar capítulo a capítulo com o coral da igreja, o Ministério de Música, a orquestra da igreja e tudo mais. Aí, aprofundando um pouco mais na temática do culto cristão propriamente dito, um livro que é livro-texto de quando eu vou ensinar a disciplina em seminário, por exemplo, de liturgia, que é algo que eu estou começando a fazer, estou tendo essas oportunidades de ser professor de seminário nessa área, o culto cristão do Von Allmen, que eu citei aqui, Teologia e Prática, tá? Um livro publicado pela editora Haste, é uma edição fantástica, é um livro muito completo, teológico, tá? Então precisa de um certo conhecimento de teologia para você consumir ele, para você ler direitinho, senão você vai boiar um pouquinho. Agora, um outro livro, na mesma temática, mais simplificado, mais voltado para o público geral, não só para teólogos e tal, e de um cara que se interessa por essa modernização dos hinos e da música, da liturgia, unificando todas essas áreas, é esse aqui, Ritmos da Graça, do Mike Cosper. Quem publicou foi a editora Concílio. Esse livro eu usei bastante junto com o Von Allmen, daquele livro anterior, para construir meu TCC, por exemplo. É um livro excelente, assim. É um livro que vai falar muito do culto, vai falar muito de como você pode servir melhor a Deus dentro do culto, ou ir ao culto de uma maneira compreendendo melhor o que está acontecendo ali, e também se você está na posição de um liturgista, decidindo a liturgia do domingo, ou participando da liturgia do domingo, escolhendo as músicas e tal, vai ajudar muito em que tipo de música você vai escolher, que tipo de conteúdo você vai colocar como leitura, que tipo de ordem na liturgia você vai elaborar e etc. São 4 livros, assim, tem muito mais, mas acho que esses 4 dão mais ou menos a carinha de cada uma das áreas legais, assim, de estudar esse tema. Fantástico. Vai deixar esses livros aqui na descrição depois para você pode acessar aí. Vamos ver se a gente achar umas promoçãozinhas aí para você acessar. E, cara, que vale a pena investir, né, cara? É um grande investimento. Vale mesmo. Conversa muito aqui que se o teu exercício ministerial envolve música, o mínimo que tem que fazer é você investir recursos, né? Tem que investir. Guilherme, muito obrigado pela tua participação conosco aí. Foi fantástica. Eu acho que o pessoal aí que está nos assistindo está curtindo também. Bom que fique esse contato para a gente daqui a pouco trocar mais uma figurinha aí, né? Trazer Legal. um figurão, uma figura rara para nós ficamos algumas pequenas contigo, né? Mas assim, ó, cara, bênção demais, que o Senhor continue abençoando demais esse projeto aí que está decolando a nível Brasil e internacional também, né, cara? Graças a Deus. Sou feliz, assim, por ver essa qualidade, assim, né? Tanto teológica quanto musical que é expressa através do Projeto Solo, assim. Eu acho que a gente ganha muito. E é muito orgulho, assim, brasileiro, né? De nós termos isso. Certo? Como a gente falou ali, o quanto era difícil nós termos pessoas de uma aquisição técnica profunda, né? E hoje nós temos aí, vocês fazem parte aí, citou os Arrais, né, também, cara, os caras são muito bons, né, cara? Então, você que está nos assistindo aí, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta esse vídeo,
Se inscreva no canal, acione as notificações aí e manda para a galera, manda geral aí esse vídeo que vai abençoar e vai instruir o Ministério de Louvor. Isso. Amém. Compartilha com todo mundo que você conhece. Tem o botão de compartilhar, você pode mandar direto no zap da galera. Então, faça isso. A gente conta com você para ter o maior alcance possível e para o maior número de pessoas poder ouvir isso, que foi uma porçãozinha da palavra de Deus, mas uma porção que vem para nos instruir, nos melhorar enquanto cristãos e melhorar a nossa relação com o Pai também. Então, é isso aí. Show de bola. Valeu, gente.